Para você descartar um produto é caríssimo no Brasil. Então, o 1 bi é valor de mercado. Então, assim, todo esse produto que a gente recolocou, se ele tivesse na ponta de venda e fosse vendido, superaria 1 bi de reais o ano passado. Então, a conta que a gente faz é essa, porque a nossa solução ela tem a vantagem financeira, que a indústria passa de ter um custo que ela iria pagar para jogar fora e tem novas receitas que ela vai receber por isso. Ela tem um ganho ambiental, porque a indústria vai no meio ambiente, capta o insumo, produz o produto, não consegue vender e joga na natureza de novo. Então o ciclo de vida do produto é interrompido. Também é um problema e tem a questão social também, que é uma forma, e eu fico muito feliz de ver movimentos de indústrias preocupadas com isso, que você consegue fazer que um produto de qualidade chegue numa casa simples, que sem uma ação dessa ela não teria condição de estar comprando o produto. Você sabia que 1/3 dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado? Dados da ONU. É uma estatística curiosa, considerando que ainda existe fome no mundo. Todo mundo sabe que o Brasil é um protagonista global na produção de alimentos. E como a gente vai ver hoje, o nosso pioneirismo também faz parte da solução. Unindo tecnologia e sustentabilidade, com impacto social, ambiental e econômico, a Guxi recoloca produtos que seriam descartados. A empresa já evitou o desperdício de mais de 19 mil toneladas de produtos e está profundamente alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E há 7 anos ela vem contribuindo para a economia circular. De Lavras, Minas Gerais, para o mundo, e liderada pelo Vinícius Abraão, a Guxi está no Brasil, Colômbia e mais recentemente no México, e já firmou parcerias com players de peso, como por exemplo a empresa de logística alemã DHL. E a América do Norte também está no radar nos seus planos de expansão. Muito obrigado pela audiência, se inscreva no canal, deixe o like e vamos dar audiência para aquilo que merece ser visto. Vinícius, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado, Renato, pelo convite. É sempre uma satisfação poder estar participando, compartilhando um pouquinho da nossa trajetória e vamos falar. Bora, maravilha. Toda boa história tem um começo, né? Então, por que você não começa contando o que te motivou a criar a Guxi? Porque eu vi que você vem de um outro mundo, aí você descobriu essa oportunidade. Conta um pouquinho. Legal. Eu trabalhava no mercado financeiro antes e sempre me incomodou muito essa questão de pessoas passarem fome e alimentos jogados no lixo, né? Eu achava, isso sempre me incomodou desde novo. Eu fui criado vendo a minha avó ajudando as pessoas. E isso em 2013, 2014, ninguém falava sobre isso. E aí eu em 2016, que eu costumo dizer que foi meu day one, foi quando eu vi indústrias de bolo jogando bolo no lixo e crianças me pedindo dinheiro antes para poder comprar bolo para comer. Então, para mim, me soou muito incoerente ainda mais, e a partir de 2016 eu decidi dedicar minha vida, meu tempo para construir algo para mudar essa realidade. Então, sou muito indignado, não concordo com isso. E acordo e durmo pensando em como resolver esse problema. Legal. Então vamos explorar um pouquinho essa estatística desse 1/3 aí dos alimentos. Quais são os produtos que são descartados via de regra? Porque eu vejo que vocês comentam na Guxi: alimento, bens de consumo e bebidas, né? Mas tem números para cada um desses tipos, quanto que é desperdiçado? O que justifica o desperdício, como, por exemplo, data de validade e aí por diante? Não, o desperdício ele existe desde lá da produção, né? Então, desde lá da fruta que é colhida até chegar na casa de um consumidor, ou uma fruta que é colhida para produzir um produto, então estima-se que na produção e na logística se perde 30%, e os outros 70% é na comercialização. Então a gente atua não lá na ponta, e sim depois do produto acabado, até ele chegar num ponto de venda para um consumidor. Então, ou seja, daquilo que foi produzido, da perda total, 30% dessa perda está na produção e 70% na distribuição. Na distribuição. Tá. Na produção e comercialização. Tá. Então, aqueles 30% a gente enxerga também uma grande oportunidade, mas a gente é muito amigo do foco, então acho que o nosso modelo de negócio se desenha para resolver, nesse momento, essa etapa do processo. Tá. E o que justifica, então, o descarte? Porque eu vi alguns casos.
ou porque a validade está próxima, produziu demais, tem alguma coisa que está avariado? Como é que o pessoal entende isso? Tem vários fatores, né? Então, porque você acertar o que você produz com o que você vende é muito difícil. Então, tem muitas variáveis, desde um clima no dia que você lança um produto a um concorrente que lança um produto similar numa condição comercial melhor. Então, são muitas variáveis. E essas variáveis fazem com que, por exemplo, o produto fique próximo do vencimento. Isso é uma condição. Outro problema também é na questão logística. Então, às vezes, produto que vai ser entregue tem uma pequena avaria, né? O caminho tradicional também seria o lixo. A gente também construiu uma solução para buscar alternativas. Também isso é muito comum. Então, um operador logístico vai entregar o produto, a caixa rasgou, quem comprou não quer aquela caixa, o tradicional seria jogar tudo no lixo. Então, nós construímos uma solução que também engloba. Então, a gente trabalha com um produto próximo do vencimento, a gente trabalha com um produto descontinuado, que é um negócio que eu nem não conhecia na época, que eu nunca tinha parado para imaginar que nem todo produto que é lançado por uma indústria, o mercado aceita. Então, a indústria lançou um produto com uma embalagem preta, o consumidor não gostou da embalagem preta, eles descontinuam aquele produto. Ou então ele lança um produto com 400 gramas, o concorrente lança com 380, impacta a venda e ele descontinua. Então, é um produto de altíssima qualidade, que se a Gux não interferisse também, ela teria um caminho que seria o lixo, né? E tem a questão da avaria. Então, a gente trabalha nessas três frentes, o próximo do vencimento, o descontinuado e a avaria. Tá. E pensando em essa mesma lógica funciona em qualquer lugar do mundo? Ou tem questões, sei lá, culturais que influenciam isso? Tem algumas situações em outros países que o produto vencido, eles ainda autorizam, eles sugerem que você pode consumir depois da data de validade num determinado período. Isso existe em alguns países. Mas o que a gente já percebeu lá fora, que o problema é igual, porque tratando-se de indústria e cliente, o cliente, que é o varejista, ele não vai querer comprar um produto vencido para colocar na gôndola. Então, o problema ele é exatamente igual. Agora, trazendo aqui para a nossa realidade, não. Aqui venceu o produto, o caminho tradicional é jogar no lixo. Tá. Pô, isso é uma coisa tão legal, porque eu acompanho um psicólogo, um cara que eu gosto muito. Ele chama Jordan Peterson, ele tem contato com economistas que ganharam prêmio Nobel, etc. E sempre vem aquela pergunta, como é que a gente resolve os problemas do mundo? Tem a agenda da ONU lá, tem os 17 objetivos, mas não é à toa que o objetivo número 1 é erradicar a fome. Porque ele fala, se a pessoa come, aí o cérebro se desenvolve. Se o cérebro se desenvolve, ela é uma pessoa capaz de estar no mundo, de agir, de atuar, de produzir, quem sabe resolver os problemas que a gente não consegue resolver. É isso que eu ia falar. Então, é muito interessante essa noção de atuar nisso, né? Tão fortemente. Renato, assim, depois que eu comecei a mergulhar nesse problema, e de novo, é um negócio que sempre me incomodou muito, parece óbvio, mas se você andar 4, 5 ruas daqui, tem pessoas que não têm o que comer. Falando aqui de São Paulo, por exemplo. Então, isso, quando você vai para outras regiões do país, é muito comum isso, a pessoa numa insegurança alimentar. Então, para mim, eu não posso acreditar que jogar um produto próximo do vencimento, ou com uma pequena avaria, ou porque ele não está esteticamente legal no lixo, e sendo que tem 3 ruas que a pessoa não tem o que comer. Então, a gente foi buscar uma solução onde eu consiga fazer de alguma forma que esse produto chegue numa condição comercial mais acessível para pessoas poderem comer. É simples assim, comer. Tá. E vamos pensar um pouco no economês do negócio, então, para as indústrias. Sei lá, a indústria produziu, aí teve esse... Ou o cliente não aceitou o produto, ou está chegando perto do vencimento, aí você vai lá e recoloca. Eu vi nos materiais da Gux que vocês geraram uma economia equivalente a R$1,5 bilhão em 2024. 24. Como é que essa conta é feita? A indústria ela tem o custo de produzir o produto, vender o produto. Quando ela deixa de vender o produto, aquele produto ficou lá armazenado e ele vai ser descartado. Para você descartar um produto é caríssimo no Brasil. Então, o 1 bi é valor de mercado. Então, assim, todo esse produto que a gente recolocou, se ele tivesse na ponta de venda e fosse vendido, superaria R$1 bilhão o ano passado. Então, a conta que a gente faz é essa, porque a nossa solução ela tem a vantagem financeira,
que a indústria passa de ter um custo que ela iria pagar para jogar fora e tem novas receitas que ela vai receber por isso. Ela tem um ganho ambiental, porque a indústria vai no meio ambiente, capta o insumo, produz o produto, não consegue vender e joga na natureza de novo. Então o ciclo de vida do produto é interrompido. Também é um problema, e tem a questão social também, que é uma forma, e eu fico muito feliz de ver movimentos de indústrias preocupadas com isso, que você consegue fazer que um produto de qualidade chegue numa casa simples, que sem uma ação dessa ela não teria condição de estar comprando o produto. Né? Perfeito. E tem outras duas estatísticas que eu vi lá também que vocês trazem, a questão do CO2, né, que no caso, essas 10 mil toneladas que foram recolocadas no ano passado corresponderam a 12 mil toneladas de CO2 foram evitados em emissão na atmosfera, que eu vi que uma coisa que eu gostei, que vocês trazem essa noção de uma equivalência. O que isso quer dizer na prática, né? O equivalente a 48 milhões de quilômetros que não foram percorridos, não jogaram poluição, porque você não... Como é que é feita essa conta? Como é que funciona na prática? Quando a gente recoloca um produto, um dos principais fatores é próximo para o caminhão viajar menos. Se o caminhão viaja menos, ele polui menos, ele gasta menos pneu. Então, uma das principais regras que a gente mede é a distância entre o produto e onde ele vai chegar. Então, a gente faz várias simulações e cálculos, né? A gente tem uma inteligência para isso, para poder quantificar isso e demonstrar isso. E aí a forma da gente tangibilizar isso é colocando em pratos de comida, em caminhões percorridos, em quantos veículos deixaram de movimentar num mês. Então, são formas da gente tangibilizar melhor. Porque eu já vi estatísticas no passado, sei lá, você tem um abacaxi, tá lá, o negócio rodou o mundo para chegar na gôndola. Imagina o que não gastou de... E aí vai ser jogado no lixo. E vai ser jogado no lixo. Pô, não faz sentido. E 3 ruas para trás daquele lugar lá, tem uma mãe querendo dar uma coisa para a criança comer e não tem. Sim. Pô, isso para mim me indigna desde o primeiro dia que eu comecei a fazer isso. Então, por isso que eu brinco. Eu acordo e durmo pensando em como resolver esse problema. Quando eu fui para a Colômbia conhecer a realidade lá, quando eu fui para o México conhecer a realidade lá, é bem parecido com aqui, né? Então, dá para fazer isso lá também. Então a gente está fazendo isso muito bem feito lá, e a ideia é que a gente consiga replicar aonde a gente estiver, a gente garante que melhorar, a gente está melhorando, né? Eu vi, na Colômbia vocês chegaram em 2023, né? 2.000% de crescimento. 2.000%. É incrível. Qual que é a loja? Você chega para falar com um fabricante ou você chega para falar com um pequeno varejista? A nossa tecnologia ela foi desenvolvida para ser global. Então, se no Brasil é CNPJ, na Colômbia é NIT, então ela nasceu para ser global. Então, quando eu chego num país, é muito poucas modificações que eu tenho que fazer. Naturalmente, o meu sistema é um negócio vivo, né? O nosso time de tecnologia é focado em estar sempre atualizando. E aí a gente foi para a Colômbia e foi para o México por uma provocação de uma indústria global. Então a gente resolveu um problema dela no Brasil, ela eu precisava que você fosse para outros países. Então a gente foi para a Colômbia para aprender como se internacionalizar o negócio, deu muito certo, porque na época o México era muito grande, a provocação era México, Colômbia e Chile. Como a gente nunca tinha internacionalizado e eu precisava aprender, e o negócio é na prática, falei, eu não vou nem no país que é muito pequeno, não vou nem no país que é muito grande, então eu vou não do meio. Então nós fomos para a Colômbia, aprendemos como fazer, demos resultado e agora nós estamos indo para o México. Então, 2.000% em um ano. Em um ano. É incrível. Incrível. Isso já é o case para dizer que, eu vi que no México vocês estão se propondo esse ano ainda 2.000 toneladas. 2.000 toneladas. Com a aliança com a DHL, que é uma empresa foi muito assertiva a nossa parceria com eles. São muito sérios, muito comprometidos com a ESG também, que é um negócio que a gente preocupa muito. A nossa cultura bateu muito, né? Então, e eles auxiliam muito na gente na expansão, na conexão com indústrias. Então, acho que foi um casamento muito, muito rico esse movimento. E acho que tem até uma questão, talvez, do tamanho do país influencia, porque, o Brasil é um país muito grande. Então, acho que a logística deve ser mais complicada. Na Colômbia é mais complicado que aqui, né? Porque lá tem montanha. Montanha, mais complicado que aqui. Mas, de novo,
Se eu fosse parar no primeiro não, eu não estava aqui hoje. Sim, sim. Né? Então, eu demorei 4 anos para fazer meu primeiro negócio com uma indústria. Então, o dia quando eu era chamado de louco, eu chegava em casa e falava, não, alguma coisa aconteceu. Mas o desafio está aí, e aonde tem desafio, é aí que a gente vai. Onde é no difícil transformar no realizável, o que eu falo dentro da Gux. E tem uma outra coisa que a gente não falou, que é a água, né? Que a água é o próximo ouro, né? Exatamente. E no momento em que que uma outra equivalência que vocês fazem, né? Quanto de água que foi preservada, Economizado. porque aquela água que você gastou para produzir aquele produto, se ele fosse descartado, é uma água que ia jogar fora. Só que você está... E não, é mais água que ia jogar fora e mais água que ia pegar para produzir o mesmo produto que está sendo jogado fora. Isso. Então, é uma métrica que a gente utiliza também para poder, que é relevante, né? A água hoje também é o que você falou, é o próximo ouro aí. É. E vamos falar sobre, então, você chama rota do desperdício, né? É um termo que eu vi lá que está inclusive no vídeo institucional, que eu achei super legal, o caminhãozinho aqui. Recalculando a rota. Recalculando a rota. Não, vi lá, mas existe rota do desperdício ou eu li errado? Não, é recalculando a rota. Recalculando então. a rota. Tá. Porque o produto, o nosso vídeo, qual que é a mensagem? O produto está indo para o lixo, aí ele encontra a Gux, recalcula a rota e vai para o mercado, para uma família comprar o produto e produzir o alimento. Entendi. Entendeu? É recalculando a rota. Recalculando a rota. E como é que você percebe que a percepção desses grandes e pequenos varejistas sobre a solução que vocês têm trazido? Então, no caso, um grande varejista fala assim, pô, graças a Deus, pelo menos eu vou tirar esse produto que ia ter que jogar fora. Para um pequeno varejista, que bom, eu posso pegar esse produto e renegociar ele aqui na minha... Eu acho que a gente tem um impacto social muito grande, porque você pega um pequeno varejista que consegue comprar um produto numa condição comercial diferente, ele faz um melhor negócio, ele ganha mais dinheiro. Então, é comum o cliente começar com a gente com 2 lojas, depois você vê ele está com 5, com 6, e ele conseguir replicar esse desconto também para o consumidor. Então, isso a gente vê nitidamente. Tem clientes lá que começaram com a gente com 3, hoje tem 16 lojas. O primeiro cliente da Gux tinha 8, agora está com 20 lojas. Então, a gente sente isso na pele, porque a gente prospera aquele movimento ali. Então, e de novo, é um produto que ele estava indo para o lixo, ele ia ser jogado no lixo. E aí ele foi vendido, foi consumido. Então, assim, é bem... Que é um outro benefício econômico da história. Você está estimulando novos negócios. Novos negócios. Imagina, você falou, tem 2 lojas, agora tem 15. Deve ter lojas que funcionam só com a Gux, então assim, só... Não só com a Gux, não, mas que a gente é um fornecedor importante, não tem dúvida. Tá. Porque o nosso negócio é dinâmico, né? Eu não consigo garantir que eu vou ter aquele produto todo dia, aquele item específico. Então, a gente é uma empresa que elas são oportunidades. Então, o nosso modelo de negócio, o nosso cliente entende isso, então, por isso que o negócio funciona. Tá. Eu acho que isso dá um bom gancho, então, para a gente falar, então, sobre essa tecnologia, que vi amplamente pautada pela inteligência artificial. A gente estava até brincando um pouco o que a inteligência artificial não faz hoje em dia. Mas, então, o que eu consegui captar até o momento? Que essa inteligência artificial, ela é capaz de mapear onde é que está sobrando produto e quem que estaria disposto a comprar esse produto de uma forma próxima, de uma forma economicamente interessante e... Enfim, casando oferta e demanda. Como é que funciona? Exatamente. A nossa solução foi desenvolvida muito fruto da experiência que eu tive no mercado. Então, eu fui estudar qual que seria um caminho que eu fosse construir uma tecnologia que eu sempre soube que tinha que ser tecnologia, porque o problema que a gente se prontificou a resolver é enorme. Então, eu tenho que ter 1 milhão de pessoas dentro da empresa. Então, eu sabia o ponto 1, tecnologia. E aí, quando a gente foi aprendendo, a gente foi buscando com inteligência artificial. Então, hoje eu consigo saber não a demanda do meu cliente, mas a necessidade que ele tem por uma série de fatores. Se você é um cliente, eu tenho várias variáveis que eu sei o momento certo que você quer aquele produto, e se você não é cliente, eu tenho várias variáveis de semelhança que eu consigo prever uma expectativa. Então, naturalmente, nunca nos mesmos canais das indústrias, né? Então, eu consigo saber onde a indústria está, onde ela não está. Então, essa é são 13 variáveis. Hoje a ideia é que espero que no ano que vem seja 50, para a gente ser cada dia mais assertivo. Mas é isso. Então, a gente cruza várias informações,
número de checkout, região, economia, população da região, consumo, a gente cruza várias variáveis, histórico, tipo de cliente, e aí a gente cruza essas informações e consegue identificar o produto perfeito para o cliente ideal. Tá. E um exemplo que você deu para estimar essa oferta, saber, a última vez que eu vendi para esse cara foi há um mês, e esse produto estava há um mês da validade, então isso quer dizer que... Essa é uma. Um exemplo. Se você comprar uma garrafa de água na Gux hoje, com 40 dias de validade, deu 41 dias, eu sei que isso aqui é água de novo. Então essa é uma, né? Mas são 13 que a gente cruza, então é um produto perfeito para o cliente ideal, é o que a gente fala lá dentro. Tá. E você falou que a IA, ela não vai tanto no mérito da demanda do consumidor final, é mais na realidade do estabelecimento. B2B, exatamente. Eu não chego no consumidor final. Naturalmente, a gente consegue identificar valores, mas em termos de consumo, não. Então, com base no meu histórico, meu sistema cruza a informação. E se eu não tenho histórico seu, por você ser um cliente novo, por exemplo, eu tenho semelhança. Então, a gente sabe, em média, a região tal, quanto que consome de tal produto, quantas pessoas passam, quantos check-out você tem, e qual que é o faturamento do metro quadrado da sua região. Então, eu consigo saber isso tudo. Então, eu sabendo o faturamento médio da sua região e eu sabendo o tamanho da sua loja, eu sei quanto você fatura, eu sei quanto você tem de check-out e eu consigo estimar o consumo que você Porque o estabelecimento ele compartilha então com você o faturamento? Não. Ou é ser feito por estimativa? Não, a gente faz por inteligência nossa. Tá. Porque eu não pergunto para o meu cliente quanto que ele fatura, mas eu sei quanto na cidade dele, o metro quadrado, quanto que fatura do varejo, por exemplo. Ah, entendi. Porque você pode ter uma noção de qual que é o poder de compra, exatamente, qual que é a renda média. Exato. Se você tem 2 checkouts, o meu sistema não vai entender que você tem a capacidade de comprar R$1 milhão. O meu sistema vai entender que você tem a capacidade de comprar 18, 14 mil reais do determinado item ou do determinado lote. Então, com base no seu tamanho, é uma das variáveis que a gente... e lembrando que os nossos clientes, eles são varejistas, são distribuidores, são food service, são redes de farmácias, quem está consumindo aquele produto, né? Tá. Eu imagino, para alimento isso é mais acho que mais claro, né? Porque tem claro ali a validade. Mas e, por exemplo, uma blusa? Como é que funciona essa lógica de recolocação? A gente trabalha muito focado em alimento, bem de consumo e bebida. Naturalmente, a gente foi provocado por indústrias de fashion, mas o que a gente já identificou nesse mercado que não é a validade da blusa, e sim... tem um defeito, né? Não, tem um defeito, mas o que a gente identificou de maior volume é a questão a indústria lançou esse vestido, passa 3 meses, ela lança um novo. Então, a coleção, então ela vai trocando de coleção e vai sobrando. Então, isso também é a mesma lógica. Aqui, nós que somos aqui de São Paulo, fazem campanha na época do frio, porque tem gente que passa frio na rua. E tem indústria que joga 1 milhão de calça jeans no lixo a cada 3 meses porque mudou a coleção. Pô, muito incoerente isso, né? Para mim, não chega a ser... Não é tão marcante quanto foi para você a ponto de querer construir a empresa, mas eu já passei por isso também. Eu fui numa dessas lojas de cafeterias gourmet aí. Tinha uma seção de coxinhas ali que tava espetacular, era uma coisa linda, né? Estavam jogando fora. Porque, sei lá, produziu ontem, mas dá pro cara da rua. Não pode, porque se o cara passa mal, aí vão processar a gente. Em cima da gente. Bom, mas muito legal. Isso é por isso que eu gosto de trazer gente assim para esse canal, porque eu vivo com essa vontade também de dar visibilidade para essas falas. Vamos falar de coisa que para em pé, porque sustentabilidade se fala muito, mas assim, quantas que realmente param em pé? O que eu brinco, né? Lá no board nosso, na reunião, falou, o número tá aí. Se for para falar de número, tá aí. Então, naturalmente, o número é importantíssimo, mas eu acho que não perder nunca essa questão do bem que a gente faz pro próximo, né? Então, todo mundo dentro da Gux sabe que ele não tá ali pegando uma caixa e levando para outro lugar. Não é isso que ele faz.
aquela caixa ir para o lixo e alguém vai ser consumido. Então, até no nosso lançamento lá na DHL, a operação lá, o CEO ainda falou, aquela caixa ali pro time, né? Você não está tirando aqui, levando, você está tirando ali, você está matando fome de alguém. Sim. Então, esse é o sentimento que é muito verdadeiro para nós lá. Então, é para isso que a gente está. O número é consequência de um bom negócio. De um propósito, de uma Exatamente. missão. Se você foca no número, ok. O nosso modelo, naturalmente, eu tomo muita preocupação em relação ao número, mas eu fazer o propósito que a Google se prontificou a fazer, que é combater o desperdício no mundo muito bem feito, o número é consequência disso. Tá. Vamos falar então rapidinho, você falou da DHL, que era a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Porque então, eu imagino que essa inteligência, além de casar oferta e demanda, tem a questão geográfica também. Como é que a gente faz essa recolocação ser o mais rápida e próxima possível para emitir menos poluente? Como é que a inteligência artificial põe isso na equação? Pelo CNPJ do cliente, eu sei onde ele está. Tá. E eu cruzo aonde que está o produto. Ele está na Bahia, ele está no Rio, ele está onde? Então, pela distância, se você está mais próximo que eu, o produto vai para você. Então, a inteligência é de acordo com o seu endereço fiscal versus onde está o produto. Então, para que o caminhão... Por exemplo, em São Paulo, a gente tem caminhões elétricos que rodam. Provavelmente você vai ver aí um caminhãozinho verde, Gux e DHL. Ele é um caminhão elétrico. Eu acho que eu já vi. Já. Ele é um caminhão elétrico e ele é dirigido por uma mulher, que é um projeto social que a DHL tem. Legal. São mulheres vulneráveis que tiveram algum problema, que é um projeto social deles. Então, a gente agregou o projeto social deles com o nosso propósito. Então, quando o produto da Gux está sendo entregue por esse caminhão, por exemplo, não é simplesmente uma entrega. Tem mais benefícios em volta. Mata a fome, gera renda para uma parcela da sociedade que tem esse histórico difícil. É interessante mesmo, né? Mas eu tinha alguma outra pergunta que eu queria fazer. É meio como se fosse quase como se fosse uma lógica do Uber, né? Assim, por proximidade, né? A pessoa está pedindo aqui. Exatamente. Sim, lembrei o que eu ia perguntar. Exportações, como é que vocês têm planos de ir para esse? Sim, a gente está num piloto agora de trazer produtos do México para cá, nacionalizar. É uma parceria que a gente está fazendo com uma indústria de lá. Ela tem um volume significativo de produto lá e enxerga que ela quer usar o produto que ela iria jogar no lixo para testar um novo mercado. Então, aquele produto ela iria jogar no lixo, a gente traz ele para o Brasil, nacionaliza ele e ela quer testar esse produto aqui. Então, para ver qual que é a aceitação. Então, vai ser a primeira vez que a gente vai trazer produto do México para cá, para o Brasil, mas a ideia é que a gente traga da Colômbia e também indústrias que quiserem tirar o produto daqui e mandar para o México, para a Colômbia, a gente está pronto. Mas esse do México, por exemplo, eles trariam para cá porque eles não conseguiriam recolocar lá? A gente pode recolocar lá, certo. Mas é uma estratégia deles pegar o produto lá e trazer para cá. Foi uma proposta que a gente fez para eles. E eles falaram, então vamos utilizar esse produto que eu não quero recolocar aqui no México e eu quero abrir um mercado lá para a gente ver como vai ser. Então, para a gente testar. Porque eu consigo entregar... O cliente nosso, ele tem um relatório, ele tem um painel que ele acompanha tudo. Então, ele vai saber o giro, como é que está sendo o produto. Então, é um modelo que a gente está criando agora com uma indústria de lá. Que é legal que você falou agora há pouco, né? Vocês não usam planilha lá, né? Vocês gostam de proibido. Dashboard. Proibido. Tudo em tempo real. Em tempo real, porque como a gente trabalha com um produto próximo do vencimento, um dia para nós vale muita coisa. Certo. Então, um dos principais pilares da Google é a agilidade. Então, cara, vamos fazer à tarde? Não dá para fazer de manhã, não? De manhã não dá para fazer mais cedo um pouquinho? Então, isso porque pegar um produto com 7 dias, se demorar um dia... Já é um dia menos. Já é um dia menos. Tá. Então... E é interessante essa lógica da exportação, porque isso vira uma estratégia comercial com um produto que pode chegar com um preço mais interessante. 31 dias chegar do México aqui. Via DHL também. DHL faz tudo para nós. E tem um ponto que a gente falou sobre um pouco mais cedo, né? O que vocês fazem o trabalho de vocês sem gerar conflito de canal e exposição de marca, né? O que isso quer dizer na prática? A nossa inteligência, eu preciso... Qual que é a preocupação que um grande fornecedor tem? Vai expor minha marca num preço comercial diferente, que o meu maior cliente, eu não consigo vender nesse preço para o meu maior cliente, então isso é uma dor. Então a gente criou formas onde eu não exponho a marca,
eu não exponho o produto, então eu consigo identificar o produto ideal, produto perfeito para o cliente ideal, sem expor a marca, sem canibalizar o mercado. Eu não vou onde ele vai, porque eu sei onde ele vai, eu não exponho. Você não vê um produto, eu quero comprar da Google, você não consegue comprar. Agora eu consigo te direcionar, entendeu? Não é um painel que você vai acessar, eu quero comprar isso, não. Agora é o seu momento certo que você quer comprar. Tá. Que você está precisando do produto. Então, vamos pensar assim, então, vamos separar nesses dois públicos, então, tentar quantificar algumas coisas aqui. Então, tentando tanto o fabricante como o varejista que vai comprar aqui e revender. Quais são as melhorias para cada um? O fabricante, ele vai ter receita em vez de custo. Porque não, aqui ele tem receita e ele teria custo. Porque ele paga caríssimo para jogar fora. Certo. Então ele tem 2 ganhos aí. Exato. Então, aumenta a receita, reduz custo. Isso. Diminui o custo. Diminui o custo. Tem a pegada ESG, tem a pegada o comprometimento. O que mais que eu anotei aqui? Social. O social. E do lado do comprador, ele também tem uma receita, porque ele está vendendo um produto que ele não venderia. Talvez com uma margem até diferenciada, porque ele pode ver isso daí. E ele pode fazer ações para trazer cliente novo para a loja sem ter que queimar preço, por exemplo. Às vezes o varejista, ele quer fazer alguma ação na loja, ele compra o produto por 5 e vende por 2, para trazer cliente para a loja. Isso é comum no mercado. Certo. A partir da hora que ele acessa a Gooks, ele pode comprar um produto por 2 e vender por 2, ele não precisa perder os R$3 dele e ele faz a mesma ação. Isso também... Entendi. Lembrando que os nossos canais... eles são canais diferentes do fornecedor em geral. E assim, por mais que vocês digam, a gente não pode prometer que vai ter o produto, porque vai depender se teve ou não. Mas ao mesmo tempo, o grande fabricante, ele está girando. Não, mas eu já tenho internamente, a minha inteligência já me dá uma previsibilidade do que vai vir. Se todo mês vem isso, o que muda é quando vem descontinuado, que é um negócio que é uma decisão interna deles, que descontinuou. Mas historicamente... pela inteligência, eu já tenho uma previsão de tudo que vem. Tá. Que é a tal essa é a calculadora da recolocação? Não, a calculadora é onde eu consigo quantificar financeiramente, tangibilizar qual que é o ganho efetivo de alguém que recolocou um produto com a gente. Porque você não tem o custo só de jogar o produto no lixo. Você tem o custo do dinheiro que você usou para produzir o produto. Você tem o custo do dinheiro que você usou para tentar vender. Você tem o custo do produto que ficou armazenado no CD. Então, todos esses custos a gente quantifica e aí quem for utilizar a recolocação como solução, ela vai conseguir enxergar na ponta da caneta efetivamente o ganho dela. É engraçado, tem sempre esse fator que ele é lógico, mas ao mesmo tempo ele não parece que não é colocado facilmente na conta. Que nem outro dia eu estava conversando sobre M&A com um assessor. Ele falou, a galera fala que a empresa... o valor dela é o fluxo de caixa futuro dela. Mas ele fala, mas a empresa ela tem um valor intrínseco. E a marca dela. E o propósito. Exato, e o propósito. E toda a cadeia, a carteira de clientes dela. Que são lá, tem os ativos intangíveis que põe no balanço, tem os IFRS da vida que medem isso. Mas isso tem um valor intrínseco, isso é muito difícil de mensurar. É difícil e igual... se você entrar lá na Google, desde do primeiro passo que você está lá dentro até o último, você vai saber o que a gente tem que fazer. Todos os colaboradores sabem. Porque nós temos que combater o desperdício no mundo, é isso. Desde a moça que ajuda a gente para deixar o cafezinho quentinho, nós temos que mudar essa realidade. É muito claro. Então, ninguém está ali para pegar uma caixa e colocar do outro lado. Está ali para combater o desperdício no mundo e fazendo isso bem feito, o negócio cresce. Fazendo isso bem feito, eu consigo... melhorar a qualidade de vida de pessoas e aí eu consigo mudar a realidade da onde a gente atua. Isso eu acho que gera não é um paradoxo, mas gera uma coisa curiosa que eu acho, uma dialética, que é a seguinte, aqui você tem a tecnologia evoluindo, beleza, cada vez coisa mais rápida, precisa, é incrível isso. Maravilhoso. Do outro lado, você tem uma liderança como você, por exemplo, um ser humano, que transmite uma visão, uma missão, os valores da empresa e por diante. Porque assim, eu sou além de podcast, eu dou aula de comunicação para líderes, né? Porque eu sou ator também, meu lado B, eu sou ator de teatro. Então eu gosto muito de trabalhar com essa coisa da autenticidade, de você expressar o negócio de uma forma que a pessoa que recebe a informação, conecto com isso,
né? Então você fala, ter esse mantra, ou ter esse slogan, né? O produto perfeito para o cliente ideal, mas com esse carisma, com essa energia, é o que conecta. Isso a máquina nunca vai conseguir fazer. Não. Né? Sabe por que eu falo que é isso que é verdadeiro? Não é. Eu não li no livro, eu não vi alguém que era fazer, não. Eu nasci vendo a minha avó dando comida para as pessoas na rua que não tinha que comer, e aí eu falei, eu preciso construir alguma coisa para mudar isso. Então, isso para mim, por isso que quando eu falo e as pessoas comentam, nossa, é porque é verdade, é o verdadeiro. Eu não li no livro, fui na pele e fui construir um negócio. Então, e construir um negócio é muito desafiador. Imagina construir um negócio novo. Sim. Então, quando eu ia conversar, não, esse número é isso mesmo, não mexe não, deixa para lá. Eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa. Então, e aí eu me prontifico a fazer. Então, esse sentimento é porque é muito verdadeiro o que eu faço, é o que eu acredito, né? E você, por exemplo, você chega numa indústria e você escuta de uma pessoa mais humilde lá dentro que fala assim, esse produto não vai ser jogado no lixo mais. Não, é porque eu não tenho dinheiro para comprar esse produto e eu tenho que separar ele para ser jogado no lixo. Não vai para o lixo mais, não vai, poxa. Então, você vê isso, é impactante, entendeu? E esse impacto que eu acho que vai diferenciar o futuro, né, das empresas que dão certo e das empresas que não dão, porque vai envolver muitos negócios que vão ser com a inteligência artificial, vão ser novos modelos de negócio super sofisticados e tal, mas se não tiver essa essência, se não tiver essa alma, eu acho que eu acho que improvável. acho que essa questão da verdade é importantíssimo, mas a gente também tem essa questão tecnológica, então a gente tem que unir os dois. Sim. Porque não é um negócio só tecnológico, é um negócio que a gente brinca lá no board, é um negócio que ele é vivo, né? Então a tecnologia ela avança a cada dia, não vai parar nunca, nosso sistema ele nunca vai estar pronto, mas essa essência, essa verdade, de novo, se você entrar lá na Google, todo mundo sabe o que está fazendo lá dentro. É porque a tecnologia ela é o meio. É o meio, ela não é o fim, exatamente. Desde o início, quando a gente colocou, eu sempre soube que ela não é o fim. Ela é uma ferramenta para eu garantir o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que recolocar melhor o produto, eu tenho que garantir que esse produto chegue numa condição comercial, para que todo o processo ganhe e que no final uma dona de casa compre um produto e leve para casa feliz que ela não teria como fazer isso se eu não tivesse esse movimento. Outro dia eu entrevistei no podcast um gestor da Planner Investimentos. Eles criaram um fundo aí de Private Equity, um FIP, que está voltado à segurança alimentar da África. Basicamente exportar o agro brasileiro para a África. Então eles estão captando $500 milhões, vão investir desde fazenda, frigorífico, infraestrutura, estrada, assim, vai ser uma série de coisas. E claro que a gente sabe que é comum, todo mundo sabe que a África é o país com maior sensibilidade em termos de segurança alimentar, o continente, né? Então, tem plano de expansão para lá? Sim, nós fomos provocados para poder ir para lá. Na verdade, a gente foi provocado para 8 países, mas tudo ainda, né, a gente é muito amigo do foco, né? Então, vamos fazer acontecer o que a gente está fazendo na Colômbia, vamos fazer acontecer o que a gente está fazendo no México, vamos fazer o que a gente está fazendo aqui no Brasil. Naturalmente, esse problema ele é global. Sim. Eu fui para a Irlanda a convite do governo da Irlanda entender qual que era a realidade lá. E vi, então, fui para o México, fui para os Estados Unidos, eu andei, então, você vê que isso é latente, você vê que demanda de uma ação cultural até, as pessoas, você chega num país de primeiro mundo e nunca tinha parado para imaginar que aquele produto ali, ele vai para o lixo. Então, então, porque passa por isso, passa por essa educação, né? Educação cultural, não tem dúvida. Mas na hora que a pessoa entende, na hora que você provoca, você sabia que isso pode acontecer? Todos querem fazer o negócio. Então, é uma questão cultural. Porque o dia a dia, eu lembro na Irlanda, eu fui conversar com uma mulher lá uma vez, ela nunca tinha parado para ver isso. Pois é, sabia, se você não fizer isso aqui, nossa, exatamente. Então, assim, no México, na Colômbia, nos Estados Unidos, é cultural. O caminho é a gente virar isso, mas na hora que as pessoas entendem o propósito, o real, ainda financeiro é um bom negócio, a coisa acontece. Então, isso que eu ia falar, porque a gente está conversando bastante sobre a indústria e o varejo ali, o varejinho, mas para que o consumidor final
se engaje, ele precisa ver o que eu ganho com isso. Na prática é isso, porque a gente está tão acostumado a comprar um negócio, joga tudo fora e tal. Mas qual que é o benefício para um consumidor final, hein? Pensando nesse... O principal hoje é o financeiro. Sim. Porque ele consegue comprar um produto que tradicionalmente ele não compraria. Mas na hora que você sobe um pouco, tem pessoas hoje que estão preocupadas em querer buscar isso. E às vezes não sabe como. Então você comprar um produto assim, você tá ajudando. Você participar de algum movimento, você está ajudando. Então é uma forma de você ajudar a cadeia, né? Então acho que o primeiro ganho é o financeiro, porque é um produto de qualidade que chegou numa dona de casa que teoricamente não iria comprar aquele produto se ele tivesse no preço tradicional. Esse é o primeiro. E aí, pessoas que não fazem esse tipo de conta, comprando esse produto é uma forma dela estar ajudando também ao combate ao desperdício. Eu ainda acredito, ainda aqui no Brasil, que ainda existe um movimento, mas eu acho que está crescendo, que daqui a pouco pessoas vão tomar a decisão de comprar um produto ou não, se enxergar claramente alguma ação que aquela empresa, que aquele fornecedor tenha alguma coisa ambiental. Você já vê em outros lugares do mundo. A pessoa deixa de comprar algum produto porque se não tiver claro que aquela indústria, que aquela empresa tem alguma iniciativa saudável de forma ambiental, ela deixa de comprar. E eu acho que isso ainda vai chegar no Brasil. Já existe um movimento sendo construído para isso. E eu acho isso muito interessante, porque... E aí você cria um movimento realmente forte para poder mudar a realidade, né? Não pode, Principalmente os mais jovens, né? Exatamente. Essa geração que está vindo agora, ela já toma decisão em relação a isso, de compra, olhando isso. Então, eu acho que isso acho que é muito rico, porque é uma oportunidade que a gente tem de unir, porque, de novo, não faz sentido ter um produto lindo, maravilhoso, com 10 dias de validade, vai jogar no lixo, e a mulher tá correndo atrás de um dinheiro para comprar um biscoito pro filho dela. Sim. Então, é que essa questão da geração mais jovem, isso é uma coisa que eu penso, quanto mais eu penso, mais perdido eu fico, assim, porque pensa só, essa geração mais jovem, quando você fala, eles estão mais conscientes, eles vão comprar um produto, tá. Eles vêm lá no TikTok deles lá e tal, beleza. Mas essa grana que eles usam para comprar o produto A ou B, pouco provavelmente foram eles que trabalharam e ganharam aquele dinheiro. Alguém falou, não, toma aqui sua mesada, vai lá comprar um negócio. Então, pensando nessa geração, enquanto os empresários e empresárias do futuro, as prioridades dessa geração não são as mesmas da nossa e das anteriores. É só você ver indústrias-chave, construção civil, transporte rodoviário, assim, eles não querem dirigir caminhão, eles não querem trabalhar em obra. E a gente tá encomendando uma bomba lá na frente que não tem resposta, né? Então, pensando assim, beleza, essa geração quer comprar um produto que veja que tem ação A ou B. Mas se as indústrias estruturais de alimentos, de engenharia, eu não sei se elas como é que vai ser essa migração? Como é que elas vão fazer parte desse ecossistema? Não sei se eu estou me fazendo entender. Como é que vai ser isso? Mas a gente já vê movimentos assim, indústrias realmente preocupadas com o futuro das próximas gerações. Então, você vê o fato da indústria ou do fornecedor utilizar a Gux como solução já é um caminho, é uma preocupação que ela tem latente de que precisa buscar uma melhoria aí. Eu acho que isso é uma consequência. Eu acho que a questão, assim, tudo volta para a educação sempre, né? E é uma educação de negócios, uma educação de sustentabilidade prática, né? Não marqueteira, mas sustentabilidade real. De entrega, né? De entrega, né? Que tem resultado, que tem essa equivalência. Isso aqui equivale a tantas piscinas, aquilo ali equivale a tantos quilômetros. Eu acho que passa por aí, né? E encontrando formas de tornar esse conteúdo do jeito que eles gostam de consumir. É rapidinho, é dinâmico, tem os cortes lá, não sei o quê. Bom, mas enfim, acho que é uma... Porque eu tinha uma pergunta aqui justamente sobre isso. Como é que vocês enxergam essa questão da educação, como dessa criação dessa educação cultural, né, que a gente estava falando até agora? Igual a gente está falando de gerações, né? A gente percebe isso hoje. Não é que a gente quer
mudar a realidade. O nosso papel aqui, o meu papel, o papel da Gux, é mudar a realidade atual, e eu vejo que essa questão de novas gerações, de tomarem decisão por uma aquisição de um produto, isso já acontece. Né? E eu acho que é uma preocupação que todos têm que ter. Mas e o nosso papel é conseguir viabilizar isso de uma forma interessante para todo mundo. Tá. Não, maravilha. E eu vi também que vocês estão aí Bom, a América do Norte está no radar aí, né? Vocês... vai ser a mesma lógica. Mesma lógica. Mesma lógica. Mas a demanda ali vai ser bem maior, né? É 8 vezes mais que aqui. Porque imagina, vindo México, a meta é 2 mil toneladas já no primeiro ano. Esse ano para aprender consumo, né? Porque... Para aprender. Colômbia já está em 6, você falou. Vai chegar em 6. Qual que é? 80% da minha tecnologia, ela encaixa em qualquer lugar no mundo. As outras 20% é entendimento de comportamento. Então, por exemplo, aqui no Brasil se consome mais maionese que ketchup. Tá. Logo que você vai para a Colômbia, você consome mais ketchup que maionese. Então, os 20% é entender esse comportamento. Tá. E aí de semelhança, entender comportamento histórico. Então, assim, aí é a engenharia. Então, é tecnologia a serviço de algo maior. Exato. Então, ir para outros países, a gente aprendeu a internacionalizar com a Colômbia, foi incrível a experiência, está dando muito certo, a gente chegou no México muito mais rápido. Então, a gente tem um manual de como se internacionalizar o negócio, então chega lá, já sabe, 70% é igual, mas tem os 30% lá de burocracia e tal, né, de legislação, de imposto e tudo, mas a ideia é que a gente vá prosperando à medida que a indústria for provocando, a gente vai atrás para buscar levar essa solução e de novo, melhorar a vida das pessoas que participam desse processo. Fenomenal. E pensando em tecnologia, assim, próximos passos aí como é que você vê essa IA se desenvolvendo? O nosso negócio ele é vivo, né? Ontem ele estava pior que hoje e hoje... E amanhã vai estar melhor que hoje. E amanhã vai estar melhor que hoje. Certo. É impressionante o negócio. Então, assim, é um negócio que não tem fim, né? Então, o produto perfeito para o cliente ideal, a gente brinca da bala de prata, é um tiro para um gol. Então, assim, isso é a vivência do dia a dia para que a cada dia mais a gente fica melhor, mais eficiente, eu entrego mais valor para a companhia, eu entrego mais valor para a população, eu entrego mais valor para quem participa do processo. Então, é comprometimento, performance e eficiência, é isso. Nós temos que fazer. E essa entrega de valor sendo tanto um valor econômico, um valor, né, financeiro. Eu comecei esse negócio focado no encontro, no valor social. Que era... Então, isso. Fala mais. Então, eu comecei por causa do social. Pra pessoa comer. Para a pessoa comer, que ela não tem o que comer. E a minha provocação na época era final de ano. Era panetone. Então, na minha casa, eu chegava na minha casa, eu tinha certeza absoluta que eu ia comer o que eu quisesse. Mas a mesma certeza que eu tinha daquele menino que me pediu o dinheiro para comprar um bolo lá, e era final de ano na época, de 2016. Então, ele começou com o social. Eu preciso mudar essa realidade. Naturalmente, com o volume do negócio, como a gente foi construindo o negócio se tornou um negócio financeiramente interessantíssimo e ambientalmente interessantíssimo. Então, a gente consegue ter as 3 linhas muito bem definidas para poder fazer o negócio acontecer, né? Então, o volume é muito alto. Como você falou, 1/3 que é produzido se perde. Né? Então, e eu sempre tive a certeza que era com tecnologia para eu poder resolver isso, porque então é isso que fez a gente chegar até aqui, e a tecnologia, o ano que vem, se você tiver o prazer de você me convidar de novo, a tecnologia vai estar infinitamente mais... O convite já está feito. Obrigado. Mas está infinitamente mais inteligente, né? Muito legal, muito legal. E pensando aí, então, em novos produtos, novas frentes, como a gente falou, você falou vestuário, por exemplo, ou quais outras linhas de produtos merecem recolocação e poderiam ser enquadrados com a tecnologia? Na realidade, acho que tudo pode ser recolocado, desde um alimento a um defensivo agrícola, a uma peça de veículo. Nós já fomos provocados por indústria de medicamento, já fomos provocados por indústria farmacêutica, para indústria de
sim. de defensiva agrícola, já foram provocados por indústria automotiva. Tudo eu acho que merece ser recolocado pensando numa economia circular, pensando numa melhor eficiência do processo. Naturalmente, o que a gente faz hoje, o que a gente se comprometeu a fazer, que, de novo, nasceu no social ali no alimento, existe uma estrada muito, muito grande ainda a ser seguida. Então, e a gente é muito amigo do foco, mas a gente já mapeou outros mercados, a gente já estuda, mas a gente ainda entende que tem muito que se fazer no segmento que a gente está, que é alimento, bem de consumo e bebida. Eu costumo brincar lá na Gol que eu sou muito amigo do foco, né? Então, tem muita coisa para fazer ali. Na hora que eu tiver certeza que aquele número ali tá significativo, a gente parte para trazer também novas... Não, eu gostei, até anotei aqui, amigo do foco, gostei disso. Pensando assim, pirando agora, assim, para empreendedores, falam assim, cara, gostei desse negócio, isso aí tanto o cara que abre um comércio novo ali, o que você acha de inspiração que a Gux pode trazer para empreendedores que querem seguir essa visão de vocês? Resiliência. Mas que tipo de uma ideia, assim, que tipo de negócio, que tipo de carências você sente que podem ser supridas por novos empreendimentos, por pessoas que compram essa ideia, que acham curtir esse negócio, deixa eu ajudar fazendo tal coisa. Você acha que existe esse espaço? Eu, assim, pensando no empreendedor que quer montar um negócio, para mim o número 1 lá em cima é resiliência. Porque vai dar mais errado do que certo. Sim. Você vai ter mais problemas do que acerto e tá tudo bem. Então, acho que você sabendo disso, a resiliência para mim, falando de montar negócio. Dentro do nosso negócio, qualquer pessoa, qualquer ideia, qualquer companhia que tiver interesse e quiser fazer negócio focado, de novo, mirando ali o social, bom, eu sou a Gux. Se eu tiver mais movimentos fazendo, vai em linha do que eu efetivamente acredito que é combater o desperdício e levar esse alimento de qualidade para pessoas menos favorecidas. Então, sim, sou super aberto a poder trocar ideia, conversar, compartilhar experiência para motivar pessoas também a fazer uma caminhada como a nossa. Sim. Mas, de novo, eu sempre falo que eu sempre, quando eu sou convidado para falar sobre empreendedorismo, eu sempre gosto de falar o que dá errado, porque a pessoa monta, às vezes viu alguém que deu certo, tal, nossa, é lindo, não. Ela vai dar mais errado que certo. Para a pessoa olhar, e quando estiver dando errado, ela fala assim, pô, se tá dando errado é porque eu tô no caminho certo. Para senão ela não desiste. Uma vez não está relacionado ao mundo de empreendimentos, né? Mas, como eu falei, eu tenho meu lado B, eu sou ator. E uma vez eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro, que chegaram para ela, pô, Fernanda, qual dica você dá para os atores aspirantes aí? Ela falou, pula fora. Sério? Não faça. A não ser que isso seja uma questão de oxigênio. Você não consiga respirar se você não estiver fazendo isso. Não faça. Tá vendo? Porque você vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. É igual o empreender isso, né? Ainda mais no Brasil, né? Então, é mais não do que isso. Igual eu brinco que o dia que eu chegava em casa, eu não me chamava de doido. Esse cara é doido, esse cara não sei o quê. Eu lembro uma vez, fui conversar com um grande empresário, ele virou pra mim e falou assim, não, mexe com isso não, se você deixa aí, não mexe não, tal. E era uma pessoa que eu respeito muito. Era um grande empresário, é um grande empresário. Eu lembro que eu tive a oportunidade de entrar no elevador e falou assim, eu tenho duas opções. Ou eu vou ouvir o que esse cara falou e vou largar pra lá, ou eu vou fingir que eu nem vim aqui. Eu desci, atravessei a rua, comprei um suco de laranja, tomei um suco e falei assim, eu nem vim aqui, eu vou continuar. E aí tô aqui até hoje e tô só começando. Show de bola. Então, já caminhando já para o final, deixando um enorme agradecimento pela nossa conversa, e já feito o convite para a próxima. Perfeito. Essa questão da economia circular, né? Eu arrisco dizer, posso estar viajando na maionese, mas eu vi que a Gux, o logo, o infinito. Faz o infinito, que eu imagino que tem alguma coisa a ver com a economia circular, alguma coisa a ver com... A gente fala que o problema que a gente se prontificou a resolver é muito grande. Então é o infinito duas vezes, que tem 2x, né? E aí, show. E aí... Fenomenal, gostei. E a economia circular, né? Esse é um termo que fala-se muito, tem muita solução boa. Em 2013 ninguém falava. Mas é a mesma coisa com economia verde, economia não sei o quê. Mas o caso de vocês tá aqui, é um caso tá aqui, funciona, para em pé.
Né? Então, como é que eu queria perguntar a sua visão pessoal sobre economia circular? Né? E como que a Gux contribui, mas é o que a gente está falando, né? Economia circular e sustentabilidade, como é que você enxerga isso? Eu acho que é um caminho sem volta, né? Então, eu acho que ter preocupações sustentáveis é importantíssimo hoje para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência, e você faz isso com uma economia circular, com movimentos para a gente poder combater isso, essa realidade, né? Então, eu acho que a sustentabilidade é um caminho sem volta, então a gente tem que sempre melhorar isso. Ninguém um dia vai deixar isso para lá, que eu acho que é uma necessidade hoje real de mercado, de sobrevivência nossa. E como é que você faz isso? Através da economia circular, através de movimentos, para que você não ache normal jogar um alimento no lixo, uma calça jeans no lixo, um celular no lixo. Então, eu acho que a sustentabilidade é um caminho sem volta. E a economia circular ela é ferramentas para a gente conseguir garantir que a sustentabilidade esteja acontecendo. Tá. E que mundo você gostaria de encontrar daqui 50 anos? Que ninguém passar fome. É isso. Eu criei isso para isso. Esse é o mundo ideal. Não é? Com isso eu encerro. Com isso eu encerro porque não vejo isso terminando de uma forma melhor. Porque eu concordo. É o primeiro. E a gente vive uma época em que assim, parece que a gente está tendo que falar o óbvio, né? Exatamente. E o óbvio é se não comer. Não, só para fechar, é muito simples, é muito óbvio que a gente faz. Não serve para você produto, mas serve para outro. Então, você não quer comprar um produto com 40 dias de validade, mas tem uma dona de casa que com 40 para ela tá perfeito. Porque vai pôr hoje, vai cozinhar hoje, vai fazer hoje aquilo. Então, assim, e aí não tá matando a fome. E, de novo, aí eu volto na questão social, na verdade do que eu acredito. Meu mundo ideal é a gente não tendo esse problema no mundo. É isso. Então, vamos chegar lá um dia. Eu não sei se eu vou estar aqui, mas trabalho para isso. Mas o veículo já está construído. Já vai estar construído, com certeza. Vinícius, muito obrigado. E eu que agradeço. Riquíssima, cara. Não, obrigado. Convite. Estamos sempre à disposição. É sempre um prazer. Maravilha. Obrigado. Obrigado a você. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.